o esporte. Eu fui convidado por um amigo para ir para Presidente Prudente. Você vê a importância do que é o turismo esportivo. Eu fui para Presidente Prudente e quando cheguei lá, um amigo meu virou e falou assim: Sérgio, hoje tem uma reunião do Lions, você vai comigo? E eu falei assim, mas o que eu tenho a ver com Lions? Eu não tenho nada a ver. Ele falou, não, só para você não ficar aqui em casa, vamos lá, eu te arrumo, empresto um paletó. Aí eu fui com ele. Devia de ter nesse jantar umas 400 pessoas. Tinha prefeitos, eu acho que de umas 3 ou 4 cidades. Agora, olha o orgulho. Eu estou sentado na mesa lá num canto, eu com ele, mais uns conhecidos. Sim. Aí o cerimonialista. Aí gostaríamos de chamar para a mesa principal o jornalista Sérgio Martins. Eu falei, Paulo, ele falou, não, eu passei teu nome, vai lá. Só tinha prefeitos naquela mesa. Aí o cerimonialista fez uma coisa que quando eu cheguei na mesa eu só não chorei porque eu segurei. Sérgio Martins, jornalista de Araraquara. Mas eu acho que ele era locutor esportivo, não tinha. Araraquara da Ferroviária. Eu me emociono até. Uhum. Aí começou a falar da Ferroviária. Entendi. Você longe da tua cidade, você vê que o maior cartão postal era a Ferroviária. Hoje eu nem vou falar muito da Ferroviária como está. Eu sou de uma época que, para andar na rua com Baiano, Belo Homem, Machado, Carlos Alberto, você andava um quarteirão, parava 3, 4 vezes para tirar foto, para dar autógrafo. Hoje, se um jogador da Ferroviária passar, desculpa falar do esporte desse jeito, você nem sabe quem é. Você nem sabe quem é. Então, enalteceu. Ele falou do Bazzani. Ele deu uma escalação da Ferroviária. E eu caminhando em direção à mesa. Você imagina na minha cabeça, ouvindo tudo aquilo, ele não precisou falar nada de mim. Nada. E falou tudo. Falou da minha cidade. Sim. Foi, rapaz, uma pancada que você não tem ideia. Então, a Ferroviária, para mim, hoje, no entanto, porque não sabem conservar esse cartão postal maravilhoso que a gente tem, que é reconhecido internacionalmente, que se chama Ferroviária. Não sabem. Precisaria alguém falar assim, olha, vamos cuidar dessa criança, porque é ela que nos projeta internacionalmente. Entendi. E muita gente não dá esse valor. E qual outro que a gente pode dizer que projeta internacionalmente? A Laranja, bem comercial, né? Mas nós estamos falando de algo cultural. Cultural. Estamos falando, né? E o esporte, de outro elemento. O esporte muito... tem um outro... Ele acabou me contando que ele estava num país aqui na América Latina e aí convidaram ele para ir no boteco. Vamos lá no boteco, tal, tomar uma. Chegou lá, tinha uma bandeira da Ferroviária. Na hora que o dono do bar, que era torcedor da Ferroviária, nunca tinha visto a Araraquara, mas amava a Ferroviária, né? No bar dele tinha uma... Que ele ficou sabendo que no bar dele tinha um frequentador, um morador daqui de Araraquara. O cara tirou foto, fez um monte de coisa. Ele falou que não sabe, mas provavelmente tem pôster dele, fez um carnaval com ele. Quer dizer, você quer ligar turismo, Ferroviária está diretamente ligado com o processo. Diretamente com o processo. E você ia no estádio, você assistia jogos da Ferroviária? Assistia a Ferroviária. Eu ficava direto aqui na pensão, quando era no São Geraldo. A pensão ali do São Geraldo? No São Geraldo, eu ficava lá. Aquela pensão era famosa. Era famosa. Se as paredes falassem, Eu sou da época, o Baiano... Sim, o centroavante. Ele era da defesa, né?
Tinha os dois, né? Porque teve dois baianos, né? Teve um centroavante e o zagueiro. E o zagueiro. Tá. Então, o baiano o zagueiro. Tá. Ele aprontava muito. Eu tinha o quê? 12 anos, 13 anos de idade. Sei. Quantas vezes eu entrei no carro do baiano, mas ele para subir a Rua 3 na contramão. Eu falei... Aí depois, no dia seguinte, ele falava pro Olavo, que fez... Falava, pô, você coloca o César, você já é de menor, rapaz. Se acontece alguma coisa, você vai em cana. Então, eles aprontavam muito. De madrugada, eles falavam, vamos sair. E a gente saía. Na época do Getúlio, eu frequentei muito bailinho, casas de família, devido ao relacionamento com Getúlio, que foi goleiro da... Aí Sim. já é o mais para cá. De que ano que nós estamos falando? Nós estamos falando de 62, 63, né? Na época, Carlos Alberto, Machado, Belo Homem, Baiano, Bazzani, era um Peixinho. Peixinho. Não, o Peixinho veio aqui. Veio? O Peixinho veio de Piracicaba para falar com a gente aqui. Olha que maravilha. Não, eu sou da época que o Peixinho saiu da Ferroviária e foi para o Santos. Pro Santos. Uhum. O Ney. Uhum. E desse tamanhozinho, com a perna arcada, mas era um monstro. O próprio Pio. Sim. Né? Então, até hoje, o Pio, eu e o Pio, nós temos um relacionamento, mas é mais assim, de amor, porque na época eu convivia com o Pio. E o Pio tem um carinho comigo, e eu tenho um carinho com ele, com a família dele, muito grande. E desde todos os sobrinhos, todos eles, Marco Volpe. Então, é um pessoal que eu não só tinha admiração, mas eu tinha, assim, relacionamento. Eu sou da época que, quando o Fluminense veio para Araraquara, o Olavo era fluminense, doente. Eles iam ficar em São Carlos. E nós estávamos aqui em Araraquara. Aí ele perguntou que queria trazer o pessoal para cá, para ficar hospedado aqui. E trouxe o pessoal. Mas estou falando da época do Fluminense, era Castilho, Escurinho, Pinheiro, Galhardo, e assim por vai. Aí eles fizeram várias recomendações que o Olavo tinha que fazer, né? O negócio da cama, e nós conseguimos tudo, porque o Olavo era fanático pelo Fluminense. Mas ele tinha orgulho de mostrar, eu acho que ele era o sócio, ele chegou a conseguir o sócio, acho, número 5, número 10, ou sei lá. 100, eu sei que estava na faixa de 100 a 1. Sei. E esse pessoal veio. Levou uma surra da Ferroviária. Se eu não me engano, esse jogo foi 5-0, 5-1, um negócio assim. E aí culparam o Olavo, porque falaram que... Porque, olha, na Fazenda Olavo queria mais que eles se divertissem. Então, na piscina e tal, falaram que fugiu um pouco da... Desconcentrou. Uhum. Eu sou dessa época, que até hoje, eu não lembro, tinha um ponta-direito pequenininho, chamado, que o apelido dele era Linguiça. Rapaz, o que esse cara jogava de bola, era jogador de seleção. Sim. Na Ferroviária. E às vezes eu falo do Linguiça, muita gente não atenta a esse não lembra, não lembra. Eu lembro bem porque ele acabou com o Fluminense. Então não tem como esquecer. E eu não podia tirar sarro no Olavo, porque eu sou flamenguista. Porque ele já ficou muito chateado com essa perda. Então, o contato com a Ferroviária eu sempre tive. Sei. Desculpa da emoção, porque imagina. A Ferroviária, para mim, nessa época... Nós somos emoções mesmo, nós somos emoção. O Carne Seca Neto, viajando na Europa, pô, ele pega uma vitrine, né, de uma determinada loja, o livro do Galhardo. Do Galhardo. Livro
com foto do zagueiro, dele. Do zagueiro. Que foi, que depois o Índio tem... me ligou ontem querendo que a gente vá lá falar com ele. Eu fui numa consulta com o Dr. Caraciolo, Sim. aqui na Fonte, Sei. lá no consultório dele. Aí eu tô lá e vejo o Galhardo sentado. Eu falei, não é possível. E lotado. Aí eu sou meio louco, né? Eu levantei e falei assim para ele, Galhardo, lembra de mim? Sou o Serginho, do Dr. Olavo, que ele... Aí falou o nome do Olavo, ele já... Ah, lembra? Poxa, que bom, mas falando alto. Que bom, você é uma pessoa que todo mundo tem que te admirar. Porque o que você trouxe para Araraquara, o que você colocou o nome de Araraquara internacionalmente, e as pessoas esquecem. Fiz um discurso, depois eu saí de lá, eu falei, mas que eu sou louco. Eu queria que todo mundo, ele estava lá como um desconhecido. Sei. O Bazzani tinha essa cobertura de marketing, né? Aonde o Bazzani chegava naquela época, todo mundo conhecia. Hoje, estou falando agora, 2000 para cá, se o Bazzani está numa cadeira ou batendo um papo, ninguém sabe quem é. Porque não mantém as pessoas que realizaram grandes feitos por Araraquara. Conta um amigo meu, o Fernandinho, que hoje joga no Japão, que ele foi num show lá no Japão. E aí, e conta uma história o seguinte, que os artistas mais recentes perguntaram assim, por que o fulano, que leva um público de 100 pessoas, tem um camarim melhor do que o meu, que te leva um público de 50 mil? Ele falou, você hoje leva 50 mil se não fosse ele que levava 100. Ele fez a história, ele marcou a história. Você está dando seguimento a essa tradição. Eu viajei, não vou nem citar os nomes, eu fui de Araraquara para São Paulo, para política, né? Sim. E com pessoas importantes da política daqui. E deram carona para um jogador da Ferroviária. A minha decepção foi quando ele virou e falou assim, não, então eles querem me mandar de volta lá para o Paraná. O Paraná não é uma vitrine. Aqui em São Paulo, o time mais simples que você joga é uma vitrine. Quer dizer, ele não está por amor à camisa, ele não tem comprometimento com a cidade. Aí falaram, mudou muito, não cria Sérgio. Vínculo, né? Você não tem vínculo, não tem vínculo afetivo. Exatamente. Né? Isso dificulta. E a população, e a gente já conversou com muita gente ligada à Ferroviária aqui, né? E essa falta de identidade hoje que a Ferroviária tem com as pessoas da própria cidade. Então o estádio lá, por mais que você faça um jogo importante, tem 100 pessoas, tem 200 pessoas, a população não vai mais, por mais barato que você faça, por mais barato que seja o ingresso do jogo, as pessoas não vão. Nossa, numa época do estádio... Que lotava. Nossa, todo mundo com radinho de pilha. Todo mundo com radinho de pilha. Aí fazia aquela média do Wilson Luiz com o Zé Roberto Fernando. Aí um falava, do Wilson tocava a pita, aí você ouvia uma parte do estádio, aí do Zé Roberto que era uma outra época, que era uma outra época, exato. Né? Era uma outra... Era uma concorrência sadia. E a Ferroviária me parecia ali, e aí num contexto geral, assim, porque a gente conversou com muita gente da Ferroviária. Nós conversamos com o Wilson Carrasco, Douglas Monça, todo mundo veio aqui. Marinho Ram, Marco Antônio, trouxemos todo mundo, Sidney. Me parece que a Ferroviária era um time mais artesanal do ponto de vista organizacional, enfim e tal, né? E isso me parece que agregava mais a população, porque a Ferroviária chamava mais a população para participar, né? Hoje me parece que existe um distanciamento. Não, nós somos a Ferroviária e vocês são o povo. Nós fazemos o que a gente quer aqui, e vocês venham no estádio torcer para nós. Parece que essa simbiose aí com o tempo foi se perdendo, né? A Ferroviária não consegue colar mais na sociedade araraquarense. Quer ver eu sou quadrado nesse ponto. Eu sou meio antigo.
O futebol mudou. Mudou o quê? Continua as 4 linhas, 11 de cada lado. Mas você está falando de uma época em que era diferente o tratamento. Hoje o jogador é assim, não tem. Eu, no meu sentido, em termos de comprometimento, por que um jogador bate um bolão no time dele lá na Europa quando vem para uma seleção ou muda? Não é mais o mesmo futebol. Porque parece que ele se dedica mais lá? Não. Eu acho que é o mesmo futebol que ele está jogando lá, ele joga aqui. É muito ruim. É muito ruim. Enaltecem o marketing hoje do meio esportivo, é muito forte. Sim. Não é que nem a menina do skate, né, que foi lá, trouxe medalha, trouxe tudo, mas se você pegar a história dela, com 16 anos, ela tem uma história de luta, de ter que deixar de comer para poder pagar passagem. Existe um esforço ali. Existe um esforço, existe uma dedicação, existe um trabalho ali, né? Eu acompanhava, né? Eu estava num hotel em São Paulo, muitos anos atrás. Hoje eu procurei, já ele está falando diferente. Valderez, um palestrante. Sim. Então ele dizia o seguinte: você quer que a sua empresa vai bem, você tem que ser que nem jogador de futebol. Você não vê o jogador de futebol e falar assim, fiz gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Não, ele se esforça para as pessoas perceberem que ele precisa ganhar mais, ele precisa ir para um clube melhor. Sim. Em empresa, às vezes, o sujeito... Aí ele fez essa analogia que eu achei super interessante, de que o jogador de futebol, se você prestar atenção, ele não faz gol contra porque está ganhando pouco. Ele não faz gol contra porque o diretor olhou de cara feia para ele. Ele não faz gol contra por nada que vai prejudicar. Pelo contrário, ele quer melhorar. E aí o esporte, nesse sentido, se a gente analisar, é muito bom. E no Brasil, ainda eu acredito que seja a capital do futebol. Entendeu? Eu acredito. Eu fui no jogo Santos, na época do Pelé, e Flamengo. Não tinha grana, eu fui na Geral. A Geral, no Rio de Janeiro, você ficava na parte de baixo. O Geraldinos. Você ficava ali na parte de baixo, sem camisa. Isso. A galera ficava aí ali. Aí você e tal. vê as pernas, você vê... Quando eu vi a coxa do Pelé e vi a coxa do Zico, eu falei assim, não, nós vamos apanhar aqui, apanhando. Então, São Paulo tinha um preparo físico, não digo só o Santos. Uhum. Se você pegar o time do Santos da época de Pelé, Coutinho, Vavá e outros mais, você vê que o preparo físico deles é um absurdo. É um absurdo. No Rio, o pessoal é mais light, é mais... treina de manhã, treina só à tarde, exato, treina de manhã. Exato.